Bom pessoal, tudo bom? Que hoje a gente traz então aqui mais uma aula de aprofundamento, né? Para falar um pouco agora de três assuntos que se intercalam, que é a parte do sistema imunitário, né? A imunidade, os transplantes e também as células-tronco. E a gente vai interagir então elas, como é que elas podem trabalhar em conjunto, certo? Então a gente vai começar pela sequência mesmo, imunidade, transplantes e por fim célula-tronco. A gente começa então com o sistema imunitário. O sistema imunitário ele é dividido em dois grandes sistemas, que é o sistema inato, aquele sistema então que é também chamado de inespecífico, que é o primeiro tipo de ataque do nosso sistema imunitário, e por fim o sistema específico, que é dividido em humoral e celular, certo? Então a gente começa aqui vendo essa origem celular desses tipos dessas células que fazem parte desse tecido em geral, certo? Desse sistema. A gente tem então aqui duas fontes primárias desses tipos de células. Nós temos primeiro aquelas células então de origem medular e temos as células de origem linfática, certo? De origem medular, as células vão se diferenciar então em megacariócito. Temos aqui também os eritrócitos, glóbulos conhecidos também tradicionalmente como glóbulos brancos, né? E a gente vem aqui as células que vão dar origem então às células conhecidas ali como leucócitos. Dentro desse leucócito nós vamos ter leucócitos granulócitos, que é o basófilo, o neutrófilo e o eosinófilo, e temos ainda um tipo de leucócito agranulócito, que é o monócito, que vai dar origem então ao macrófago posteriormente. O megacariócito vai dar origem então aos trombócitos, que a gente comumente também chama de plaquetas, certo? Já na nossa parte linfática, no nosso sistema linfático, nós vamos produzir então células diferenciadas. Então, nós temos aqui as chamadas natural killers, né, as linfócitos TCD8, e temos então as do tipo T e a do tipo B sendo produzidas aqui também. A gente tem uma linhagem distinta ali e isso vai interpretar também diretamente do tipo de ação. Essas células iniciais aqui, esses leucócitos, eles vão estar trabalhando então na defesa primária ou defesa inata, defesa inespecífica do início. Aqui nós temos a defesa secundária ou defesa já específica ou celular e humoral, dependendo de qual a gente vai falar, certo? Bom, a gente começa então aqui, primeiramente, com a defesa, que a gente chama do tipo, então, inespecífica, né? A inata. O primeiro tipo de reação que a gente tem, então, ela se inicia com um sistema de barreira, né? Ou seja, uma barreira física para inibir qualquer tipo de entrada de micro-organismos, de agentes patogênicos, de antígenos em geral. E ela, depois da barreira, ela tem uma resposta então que a gente chama de resposta inflamatória, né? Então a resposta inflamatória se dá da seguinte maneira, de uma forma bem simples, se vocês já tiverem isso aí na aula da biologia aí, né? Mas é bom sempre dar uma olhada de novo. A gente tem então aqui essa perfuração por parte do tecido e a entrada de agentes patogênicos, que nesse tipo de exemplo que eu estou colocando aqui, a gente tem bactérias, certo? Esse rompimento, essa lesão nesse tecido, junto com esses agentes patogênicos, ela incide então sinais químicos específicos que vão chegar então no nosso sistema circulatório. Dentro do sistema circulatório nós temos as células de defesa, temos uma célula muito importante ali nessa situação que é o basófilo. O basófilo ele vai liberar então a histamina e a heparina. A histamina é extremamente importante porque a gente pode ver aqui a diferença de calibre do vaso sanguíneo, estão vendo? Como ele aumenta bastante. E nesse aumento, nessa dilatação do vaso sanguíneo, aberturas aparecem e tanto os monócitos quanto os neutrófilos conseguem migrar de dentro do vaso sanguíneo para o tecido adjacente num fenômeno chamado de diapedese, certo? Então a diapedese é esse aumento do calibre do vaso sanguíneo causado pela liberação de histamina pelo basófilo, que vai estimular então essa saída de células fagocitárias. O monócito sai, se diferencia e vira o macrófago, a maior célula fagocitária do nosso corpo, certo? O neutrófilo, que é a célula fagocitária mais encontrada no nosso corpo, é a célula de defesa mais encontrada no corpo, 70% das nossas células de defesa são neutrófilos, tá? Ele vai então ali já atacar diretamente para o processo fagocitário. Após essa fagocitose, algumas dessas células, como os macrófagos, tá? E também as chamadas células dendríticas, que também fazem o fenômeno de fagocitose, elas vão propiciar então uma outra defesa, que é a defesa humoral, certo? Então o que acontece? Elas vão chegar em contato aqui com essa imunidade humoral, onde elas vão trazer então esses antígenos e vão desencadear uma reação dessa célula especial, que é o chamado linfócito B. O linfócito B vai receber esse antígeno, a recepção do antígeno do linfócito B pode ser de qualquer tipo de antígeno, seja uma proteína, seja de carboidrato, seja de lipídio, a fonte não importa, e ela vai promover então a produção de uma molécula especial chamada de anticorpo, certo? O anticorpo, essa célula, essa estrutura, diferenciada em formato de Y, a gente consegue ver que ele é uma estrutura proteica. Tá? A gente consegue caracterizar bem isso por aqui, ó a ligação de ponte de sulfeto, característica de uma proteína terciária, né?
Então a gente tem aqui essa proteína, ela tem então o seu sítio pesado, certo? Temos o sítio leve e temos o sítio alternativo. O sítio alternativo, que é esse em vermelho, que pode ser chamado também de cadeia ligeira ou região variável, tem vários termos. O sítio alternativo, como eu falei, é a região que vai ser responsável pela interpretação do antígeno. Então, essa estrutura base todo anticorpo tem, que é a cadeia pesada e a cadeia leve, certo? Mas a região variável, a cadeia alternada ali, essa região ela vai mudar de acordo com o tipo de antígeno. Então, isso aqui está associado diretamente à chamada especificidade do anticorpo, né, que vai permitir se ligar diretamente na região do antígeno. Então, ele é extremamente específico por causa disso. Certo? Beleza. Agora, o que acontece é que essas células dendríticas e também, como a gente colocou os macrófagos, eles vão trazer informação também para um outro grupo de células, que é responsável pela chamada imunidade celular. A imunidade celular é interessante por quê? Porque ela vai ativar então um grupo de células chamadas de linfócitos T. Os linfócitos T são células extremamente importantes no nosso sistema imunológico, porque elas otimizam a imunidade humoral, elas otimizam também a defesa inata, a defesa inicial, certo? Elas vão aumentar ali a sua produção. Tá? Elas também vão estimular ali a ação citotóxica, que é o que? Destruir células pré-contaminadas do nosso corpo também, além de estimular um processo também chamado de produção de interferon e interleucina, que são mecanismos que inibem a multiplicação viral no corpo. E isso é bastante importante, ações virais que são bem difíceis de combater no nosso organismo, certo? Outra coisa interessante dessas células, elas desencadeiam então o processo inflamatório, liberando uma substância que estimula a inflamação, chamada de citocina. Tá? Então, são as células T que estimulam o chamado tempestade de citocina, que é esse aumento exacerbado dessa substância, que hoje está sendo bastante contextualizado por causa do Covid-19, que ele desencadeia esse processo no mecanismo respiratório, gerando uma inflamação generalizada, o que dificulta a respiração, e aí a gente vê o problema ali dos óbitos relacionados então a essa dificuldade respiratória, ou a pessoa tem que ter a respiração mecânica e assim por diante, certo? Outra coisa bem interessante, e isso vai encaixar diretamente ali com a questão dos transplantes, é a importância desse mecanismo na sua própria autorregulação. Então, existem linfócitos desse aqui, linfócitos do tipo T, que eles vão inibir o próprio sistema, então, ou seja, eles vão fazer um autocontrole, um feedback negativo nesse sentido. A gente pode ver aqui o exemplo então desses tipos de células, que são chamadas células T. Então, das células T, a gente tem aqui então o tipo CD4, que é a mais importante. A CD8, conhecida como a citotóxica, que vai ter um ataque direto, não é tão ramificada, mas a CD4 ela é extremamente variável. Então nós temos aqui CD4 bem diferenciadas, que estimulam então ali processos fagocitários, que estimulam a produção dos anticorpos, estimulam também aqui então um aumento da barreira física das células, isso é muito importante, certo? E, como a gente viu aqui, temos também o mecanismo regulatório. Então é um sistema bem complexo ali, com vários grupos celulares. A gente precisa saber, então, esse tipo de diferenciação e as funções do CD4, que é muito importante, dos tipos variáveis, mas o grupo CD4, que regula praticamente todo o sistema imunológico. Então, essa é a grande importância desse tipo celular, certo? Bom, o que acontece é que esse mecanismo de defesa, ele influencia diretamente no mecanismo de transplante. Como é que ele vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente vai caracterizar os tipos de transplantes possíveis. Nós temos 4 padrões de transplantes clássicos. O primeiro é o chamado autotransplante. O nome eu acho que é bem claro, né? Auto próprio. Então, é aquele que transplanta para ele próprio. Isso é muito comum no transplante de pele, no enxerto de pele, quando a pessoa tem algum tipo de queimadura de terceiro grau, por exemplo. E aí ela pega a pele de uma outra região e transplanta para essa parte queimada, principalmente quando é queimadura no rosto, para tentar colocar então ali uma pele no rosto. Então é um tipo de transplante que a princípio não vai ter problema nenhum imunitário, porque não tem como tu dar uma resposta imunitária contrária, já que tu tem ali os mesmos tipos de antígenos, então não teria por que ter esse tipo de resposta. Temos também o isotransplante ou transplante isogênico. Esse tipo de transplante ele é baseado em uma carga genética idêntica, mas não do mesmo indivíduo. Então a gente está falando aqui de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos têm uma carga genética igual, então a princípio também não vai ter nenhum tipo de rejeição, porque é a carga genética que nos define com os outros tipos de antígenos que nós temos no nosso corpo, certo? Então, a princípio o transplante também vai ser 100%.
Temos aí os transplantes agora problemáticos, começando com o chamado alotransplante ou transplante halogênico. O transplante halogênico é aquele transplante feito por uma pessoa diferente, com carga genética também diferente, certo? Mas é claro que existe entre as pessoas uma proximidade ou uma distância genética de acordo com os seus alelos, certo? Então existem pessoas, por exemplo, que têm uma maior semelhança genética e outras maior discrepância genética. E aí vem o problema. A gente está acostumado a trabalhar com compatibilidade com o sistema BO. O sistema BO é um mecanismo de compatibilidade. Temos também o RH, é um segundo tipo de compatibilidade. Temos o sistema MN, é um terceiro tipo de compatibilidade. Só que a gente tem cerca de 25, 26 tipos de compatibilidades distintas no nosso corpo. Ou seja, temos 26 mecanismos de variação de glicocálix que são reconhecidas de várias maneiras distintas. Então tem muita coisa para colocar igual. Tá? Se tu colocar sistema BO, RH e MN, já começa a dificultar ali a capacidade de achar. Agora tu coloca mais 20 e poucos tipos distintos, a chance é muito baixa. Por isso que o transplante ele é muito complexo, porque a compatibilidade é muito, muito baixa na maioria das vezes, certo? O que a gente pode fazer nesses mecanismos é o que? É fazer, então, utilização de imunossupressores, mecanismos que vão suprimir o sistema imunológico e a atuação dele está associada diretamente ao linfócito T, certo? Porque é ele que desencadeia o processo de rejeição, é ele que interpreta e estimula a defesa humoral e a defesa celular, que são as defesas mais complexas, porém muito mais agressivas. Tá? Então, isso é um problema bem sério. E isso sem contar que ele também desencadeia a defesa inata, com a tempestade de citocina. Então, olha só que interessante. Pessoas que têm o Covid-19 têm tempestade de citocina. Pessoas que receberam o transplante que foi rejeitado também têm a tempestade de citocina, certo? O que é um processo inflamatório extremamente agressivo e dependendo de onde ele atua, pode dar problemas sérios no corpo, certo? Então, o alotransplante ele só vai ser mais eficiente se a compatibilidade for maior. Já o xenotransplante é quando a gente tem o transplante de espécies distintas, ou seja, tu recebe um transplante de um macaco, de um porco, de algum outro animal que tenha uma compatibilidade de algum tipo de órgão, certo? Esse tipo de transplante, ele foi um dos primeiros tipos de transplantes utilizados, certo? A gente transplantava, então, órgãos de animais ali para suprimir, então, órgãos de pessoas. Hoje, ele é um pouco mais rejeitado, já não é mais tão utilizado, já que a gente consegue fazer o transplante melhor com pessoas nesse sentido, certo? Mas ele ainda pode ser sim utilizado em algumas situações como vasos sanguíneos, não um órgão tão complexo, mas porções como vasos sanguíneos são um exemplo disso, artérias e assim por diante. Tá? Também é algo que dependendo do tipo de transplante. Vamos pegar o caso da ponte de safena. A ponte de safena é um transplante de vaso sanguíneo, que é de uma veia, certo? Que vai substituir uma artéria, mas ela é feita pelo próprio indivíduo. Então, apesar de ser um tipo de transplante, ele não é um xenotransplante, ele é um autotransplante, já que tu tira do próprio indivíduo, certo? Então, a rejeição é zero. Então, esses mecanismos de saber como é que o transplante funciona são bastante importantes nesse sentido, certo? Agora, qual é o mecanismo de sensibilização do transplante e por que ele pode acarretar problemas? Então, a gente tem aqui o mecanismo de sensibilização, certo? Na sensibilização, a gente tem dois tipos importantes de sensibilização, que é a direta, feita pelas células dendríticas do doador, e a indireta, é onde a célula dendrítica do receptor pega o antígeno do doador, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui o haloenxerto, ou seja, veio de uma pessoa não geneticamente igual, certo? Em contato com esse órgão transplantado, que nesse caso é um rim, aqui a nossa célula dendrítica do doador vai ser transportada até o contato, então, com as células T, certo? Quando ela tem um contato diretamente aqui, essa verdinha, com a célula T, ela desencadeia a produção, então, aqui de anticorpos, tá? Quando existe a sensibilização, ou seja, a não compatibilidade. Nesse caso, a gente tem uma sensibilidade direta, porque foi um contato direto de uma estrutura do doador com o linfócito T do receptor, certo? Agora, aqui o que acontece? Eu tenho a célula dendrítica do receptor. Ele pegou o antígeno do doador, transportou então para o tecido linfático, onde a gente vai encontrar os linfócitos, e vai passar a informação. Então, dessa maneira, a gente tem aqui um transporte, um contato indireto, porque foi uma célula
indicadora de antígeno que eu trouxe ali então para os linfócitos T receberem informação, certo? Uma célula sensibilizadora do próprio receptor, ou seja, do próprio sistema imunitário. Por isso que isso aqui seria um contato indireto, porque depende de duas células do sistema imune para poder efetuar o processo. E aqui só uma que já vai direto para o linfócito T, certo? Ambas, não importa qual delas, vão desencadear então um processo ali que, além de produção então de anticorpos específicos para esse tipo de tecido, de linfócitos T CD8 estimulados para que possa acarretar então ali um ataque essas células então ali do doador, né? A gente ainda vai ter a tempestade de citocina, que é estimulada então um processo inflamatório nesse órgão, podendo então ali gerar uma série de fenômenos graves e dessa maneira a rejeição total do órgão. Então, por isso que a compatibilidade é muito importante, porque a gente não consegue ter um controle tão pleno desse sistema. Hoje, porém, a gente tem um controle melhor dos linfócitos TCD4, porque a gente descobriu esses que são inibidores. Lembra que a gente comentou antes que eles conseguem fazer um feedback negativo? Então, existem ali substâncias imunossupressoras que estimulam essas células T a suprimirem o sistema, ou seja, a controlar o sistema imunitário. E a pessoa não tem a resposta imunitária e automaticamente a rejeição dos órgãos. É claro que essa pessoa vai ter que tomar medicamento pelo resto da vida, né, para poder ter esse estímulo ali constante. Então, é uma coisa complexa nesse sentido. Porém, existe a viabilidade e a sobrevivência do indivíduo, então, com esse órgão transplantado de não total compatibilidade, certo? Então, é muito importante isso. Agora, onde é que entra a célula-tronco, afinal de contas, nessa história? Né? Onde é que ela vai aparecer? Bom, a célula-tronco, ela aparece com dois tipos distintos clássicos, né? Que são as células-tronco do tipo embrionárias e as células-tronco do tipo adultas. As células-tronco embrionárias, elas podem ter origem zigótica, que dá origem diretamente à mórula. Então, além de zigoto, a gente pode colocar mórula também, que seriam células totipotentes. Isso quer dizer que são células que podem se transformar em qualquer tipo celular, né? Indiferente de qual que seja. Já no caso, as células-tronco de origem do blastocisto já são pluripotentes, porque o nosso blastocisto tem a região que forma placenta, que não forma embrião, então já tem uma certa diferenciação celular. Por isso que a gente coloca pluripotente e não totipotente. Se eu pegar da região do trofoblasto, não vai dar origem ao embrião, por exemplo. Tá? Já as células-tronco adultas são aquelas que são de tecidos extraembrionários, ou seja, estão junto com o embrião, mas não são do embrião, que são os anexos embrionários, clássico exemplo, cordão umbilical, mas a placenta entraria nisso também. E temos aqueles células-tronco adultas já dos tecidos adultos, onde a gente tem então os tecidos de geral, principalmente qual? O tecido conjuntivo, onde temos as células mesenquimais, são células que se diferenciam com certa facilidade para outros tipos celulares do tecido conjuntivo, certo? Temos a medula óssea, clássico exemplo disso, né? E ali o sangue periférico é referente a essas células mesenquimais que eu comentei com vocês, tá? E elas podem ser do tipo multipotentes ou unipotentes, dependendo da especialização do tecido e do amadurecimento dele, tá? Então, o nosso foco aqui para a questão do transplante está nesse tipo celular aqui, ó, nas células-tronco adultas, certo? Onde a gente pode ter, então, o chamado autotransplante. No autotransplante, eu pego, por exemplo, células do meu tecido, essas células somáticas, eu as diferencio, e essas iPSCs são as células-tronco, tá? Pluripotentes de origem adulta, multipotentes, desculpa, de origem adulta, que depois de maturadas no tecido, elas podem ser injetadas e estimular, então, ali uma restituição principalmente tecidual. De órgão a gente ainda está muito aquém disso, mas pode chegar nesse ponto. Mas de tecido ela é mais interessante. Um exemplo bem legal disso aí, bem fácil de averiguar em alguns exemplos que a gente trabalha com isso, seria, por exemplo, o tratamento hematopoético articular. O que é o tratamento hematopoético articular? Pega-se então células do tecido sanguíneo, isola os iPSCs, né, as células tronco do tipo multipotentes adultas, né? Faz uma maturação delas, então in vitro a gente estimula sua multiplicação, elas estão prontas para se diferenciar, e aí tu inocula ela em regiões com problemas articulares. Que problemas seriam esses? Seriam, por exemplo, questão de rompimento de ligamento, rompimento de tendão, o que facilita a regeneração desse problema articular. Isso é extremamente comum em tratamentos que são feitos para atletas, tá? Para poder então potencializar a cicatrização desse atleta. Tá? Tem atletas que conseguem cicatrizar num tempo 2 vezes menor do que o tempo normal. Isso, claro, que o atleta já tem um metabolismo mais acelerado, mas também porque ele é estimulado através desse mecanismo. Então é um tipo bem interessante ali de tratamento, tá? E que pode substituir alguns tipos de tecidos lesionados nesse sentido.
Hoje existem alguns testes, então, para a gente fazer não só tecidos, mas também órgãos à base dessas células-tronco e de células também clonadas, né? Porque não deixa de ser um sistema de clonagem. O nosso sistema imunitário, ele aumenta o número de células aqui, como a gente viu, esses tipos de células, olha só. Isso aqui é pela clonagem celular. As células que são originadas aqui são exatamente iguais a essas células aqui. Tá? Então, o mecanismo de clonagem celular ele é interessante e a gente pode utilizar, de repente, também adicionado com células-tronco e com as técnicas de clonagem para poder inibir rejeições. Então, é bastante interessante também. Certo? Bom, então a gente deu esse apanhado ali como é que pode ser utilizado. Tá? Um outro exemplo, até estava deixando já passar batido, mas é legal de falar disso aí, que são as células beta do pâncreas, que a gente tem pego as células tronco, tá, embrionárias ou até células já pluripotentes, tá? E aí a gente tem conseguido então fazer com que essas células se diferenciem em células beta, fazendo com que pessoas que tenham então ali a diabetes do tipo 1 possam finalmente produzir então ali insulina de maneira adequada. Então outro exemplo de uma célula tronco pode ser utilizada em tecidos nesse sentido. Certo? Beleza, vamos dar uma olhada numa questão de transplante que eu achei bem interessante, que é na prova da Federal de Santa Catarina. Tá? Então, olha só, os transplantes são procedimentos cirúrgicos que envolvem o treinamento de equipes clínicas e aspectos de caráter cultural. Em 2017, o Hospital Universitário da UFSC, que realiza transplantes de fígado, recebeu 5 notificações de doação e realizou um único transplante. Apesar de todos os problemas, ao longo dos últimos 18 anos, Santa Catarina tem realizado um grande número de transplantes, como mostra a figura abaixo. Então, a gente tem ali a figura de transplantes, o gráfico mostrando o número de transplantes, vendo ali córnea como um ótimo exemplo. Temos ali também do rim, fígado, da medula óssea, né? Então, são exemplos interessantes que a gente tem ali de tipos de transplantes principais. E ali as regiões onde tiver maior número de transplantes. Perfeito. A partir dali, então, a gente pode ver as questões. Sobre dados, é correto afirmar que 01. Nos transplantes em geral, existe o problema de rejeição, que ocorre quando os hemácias do receptor não reconhecem os tecidos do doador. Então a gente viu ali que quem reconhece o antígeno, né, são os linfócitos T. Né? Quem nos apresenta ele são as células dendríticas e os macrófagos, principalmente, mas quem faz o reconhecimento são leucócitos do tipo linfócito T. Então está errado esse item, porque a hemácia só transporta oxigênio e não participa do sistema imunitário. 2. Os tecidos transplantados possuem em suas células macromoléculas que podem induzir uma resposta imune. As macromoléculas funcionam como antígenos, levando o sistema imune do transplantado a produzir anticorpos, que é aquele efeito que a gente viu antes, né? Que automaticamente não tem a forma direta ou indireta de passar esses antígenos. Então, está correto esse item 02, está para ser assinalado. 4. Os órgãos linfóides primários, timo e medula óssea, são órgãos produtores de leucócitos, e os secundários, o baço, linfonodos e apêndice secal, que são órgãos maturadores de leucócitos, tá? São locais onde existe grande número de linfócitos. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então a diferenciação de primário e secundário estava nisso. Um produz, que no caso ali medula óssea e timo produzem essas células de defesa, tá? Inclusive até linfócito na medula óssea tem em menor quantidade, e no caso secundários nós temos ali aqueles que servem para maturação. Então está correto o item 4. O item 8. As regiões com maior e a menor relação entre doações efetivas e notificações são as da Foz do Rio Itajaí e do Grande Oeste, respectivamente. Se a interpretação de gráfico está certo, a gente consegue ver isso depois, mas não é o foco de aula de hoje. Tá? Então vamos para o foco mesmo. 16. Nos transplantes de medula óssea, as chances de rejeição são menores, pois o receptor passa a contar com a sua própria linhagem de células linfáticas ou linfocitárias e com a do doador. Na verdade, ele não vai ter todas as células linfocitárias porque a medula óssea não apresenta a produção de todas elas, né? A medula óssea tem uma parte delas, então automaticamente vai ter parte que ele vai produzir de forma isolada e não automaticamente ele vai vir do doador. Então por isso que está errado esse item. A 32. Apesar de ocorrer maior quantidade de transplantes de córnea, existe grande possibilidade de rejeição justamente por esse órgão ser muito vascularizado, o que permite a chegada rápida dos anticorpos. A possibilidade de rejeição pode ser contornada com o uso de substâncias imunossupressoras. Pessoal, a córnea é a parte mais externa do olho. Se ela fosse vascularizada, a gente não via nada, né? Ela tem que ser uma lente translúcida que passa então ali a luminosidade e automaticamente com vasos não ia passar. Então a última coisa que ela tem que ser vascularizada. Tá errado esse item 32 então. E a 64. Nos transplantes de fígado, é possível em alguns casos a doação de apenas uma parte do órgão, uma vez que ele pode se regenerar. Sim, o fígado consegue regenerar até 70% do seu volume. É bastante capacidade regenerativa. Tá? Então, esse item também está correto.
Então é isso, pessoal. Transplante, sistema imune, células-tronco, como é que se encaixa? Eu acho interessante, é um assunto pertinente. Como eu falei ali, a tempestade de citocina, eu já cito porque é uma coisa que tem tudo para aparecer nos vestibulares junto, e a gente tem que ver que ele desempenha não só fenômenos relacionados à virose, mas vários outros fenômenos do nosso corpo também. Beleza? Então é isso. Então, até o próximo aprofundamento aí, pessoal. Um abraço para todo mundo.